Bem-vindos, amigos do Espírita Pop, a mais um programa feito com muito carinho aqui da Comunhão Espírita de Brasília, para todo o planeta Terra, para toda a galáxia. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, muito importante, porque eu sei que tem uma galera aí cobrando mediunidade gratuita, gente. Vamos falar desse dilema que envolve você tem um dom, tem a capacidade, né, de se conectar, ter um Wi-Fi mais liberado, assim, vamos dizer, com um mundo espiritual, e como fica essa sua responsabilidade no intuito de fazer com que isso seja uma ferramenta da sua evolução e não uma armadilha que pudesse prejudicar a você mesmo, né? E as demais pessoas sendo enganadas por espíritos que estão tentando ali se utilizar desse canal mediúnico. Então, portanto, mediunidade com Jesus, mediunidade gratuita, fiquem com a gente. Salve, galera! Um mate para vocês aí, direto de Torres, do Rio Grande do Sul, em conexão com a Comunhão Espírita de Brasília. Um carinho muito grande a gente estar aqui nesse programa que é feito por várias mãos aqui da Comunhão Espírita e sempre com muita dedicação de toda a equipe. Então, eu quero mandar um abraço para todos que fazem esse canal acontecer, um canal com centenas de milhares, né? Dezenas de milhares de inscritos no YouTube. Então compartilha aí todos os conteúdos que tu acha legal, porque é feito para isso. Porque além de ter conteúdo maravilhoso, essa repercussão ajuda nos trabalhos da casa. Quem não conhece ainda vai lá, se inscreve no canal, pode conhecer também no site as instalações. Vale muito a pena, gente. Muito bacana quando a gente vê um projeto que consegue determinar, né, participar com tanta contribuição na melhoria do mundo, com tantos estudos, mas também com muita oportunidade de trabalho. Estive lá uma vez e fiquei impressionado. Então, assim, a gente segue falando de mediunidade gratuita, porque tudo que existe hoje nesses trabalhos sociais, tudo que existe hoje em termos de doutrina espírita, surgiu da mediunidade gratuita. Ou seja, Allan Kardec, quando percebeu que ali tinha um fenômeno inteligente, naquelas mesas girantes, aqueles movimentos que aconteciam em Paris, lá por volta de 1850, ele entendeu que existia ali um fluxo, estava se iniciando um fluxo de informação que vinha do plano espiritual, trazendo para nós uma nova verdade. Isso está narrado no encontro que Jesus teve com João Evangelista, através da mediunidade de Chico Xavier. Humberto Campos narra esse encontro, e essa mensagem é intitulada A Ordem do Mestre, e ela foi psicografada no dia 20 de dezembro de 1935, e lá fala que em 50 anos as coisas estariam acontecendo, né, nesse sentido. Então, 20 de dezembro, vamos lá, 50 e poucos anos antes da vinda de Kardec, dá para deduzir tranquilamente que nós estamos falando de 1803, possivelmente dia 20 de dezembro, reencarnação de Allan Kardec, porque é um encontro que marca o novo projeto do Cristo, ou seja, vou mandar que os mortos falem, ou seja, Jesus tira aquela proibição mosaica da comunicação espiritual, porque ela tinha uma razão de ser, gente. Muitos amigos evangélicos falam, mas tá, tem uma proibição da comunicação com os mortos, e aí até uns dizem que nós não podemos comunicar com os mortos, mas não é verdade, porque nós temos no texto evangélico um momento onde Jesus ele aparece com Abraão e com Elias, né? Então nós temos outro momento onde o rei Saul, por exemplo, ele temendo perder a coroa de Israel ou para os filisteus ou para o próprio Davi, que viria a seguir, que iria sucedê-lo, ele vai lá procurar o profeta, o juiz, né, Samuel, que era uma espécie de médium, conselheiro do rei Saul, e ele procura uma médium, procura uma pitonise, dependendo da tradução da Bíblia ali, e Saul se comunica com ele, diz assim, mas por que você está me chamando aqui? Não era para você ter me chamado. E assim, você vai perder a coroa amanhã mesmo, ou seja, ele estava em algum lugar, Abraão, eles estavam em algum lugar, e que lugar é esse? Essa é a missão do Espiritismo, contar que existe um lugar onde nós ficamos, um lugar geográfico, ou seja, não é uma nuvenzinha branca, ralaná, e André Luiz vem revelar mais tarde, né, que são cidades complexas, que são várias camadas, que o próprio Paulo no Evangelho vai falar também nas suas cartas,
que ele foi ao quinto céu, ou seja, nessa ilustração de vários planos espirituais que são realmente divididos por segregação vibratória, ou seja, os bons ficam com pessoas boas e aqueles que ainda estão aprendendo a ser bons estão numa luta constante consigo mesmos, estão em regiões mais inferiores, que nós chamamos de umbral, nós chamamos de inferno. Mas por que eu estou falando disso tudo, né, gente? Porque a mediunidade realmente ela teve obstáculos e era perigoso que os espíritos manipulassem as pessoas, como fazem de forma inconsciente, mas de forma aberta. Então, Jesus fala a João Evangelista nessa retrospectiva das vitórias do Evangelho, da luta do Evangelho ao longo dos séculos, desde que ele havia vindo à Terra. Ele faz essa retrospectiva e no final ele diz, João, vou mandar que os mortos falem. Então ele dá uma ordem, é a ordem do mestre. E depois nós vamos ter um outro capítulo que aí fica uma dúvida, né? Será que Kardec era João Evangelista? Porque ele tem um outro capítulo chamado tem outro capítulo, Kardec e Napoleão, onde fala dessa organização da própria reencarnação de Allan Kardec em si, e outro que ele fala do discipulado de Allan Kardec, né? Onde vai falar aí de Kardec como ele conseguiu cumprir a sua missão. E lá no meio do texto é interessante que Humberto Campos diz assim, e Kardec, cumprindo a ordem do mestre, deixou o seu legado, enfim, vai lá explicar. Então, para muita gente, né? Para muita gente, eu acredito que é plausível essa hipótese. Allan Kardec é a reencarnação de João Evangelista. Uns vão dizer, tá, mas João Evangelista se comunica por Kardec. Aí nós vamos ter que ver que, em dados momentos, existem estados alterados de consciência onde a pessoa pode acessar personalidades de sua vida. Pode ter fenômenos de ubiquidade. Eurípides de Barçanufo está dando aula, conseguia se materializar em outro lugar, inclusive fez o parto de uma senhora, já que ele era muito demandado por isso ali na sua região, uma mediunidade muito incrível, e ele tinha todas as mediunidades do livro dos médiuns, se diz, né? E ele, então, fica um pouquinho quietinho na sala de aula, se materializa em outro lugar, faz o parto e volta. Então, assim, gente, aquilo que acontece que pode ter acontecido com Kardec e João Evangelista é dessa natureza. Eu acredito que tem bastante plausibilidade, porque Emmanuel vai se referir a Allan Kardec em algumas homenagens como o discípulo amado de Jesus. Então, se for, que legal, que interessante, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Porque Kardec, ele vai trazer dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto muito desse evangelho aqui, gente, eu sempre recomendo as casas espíritas para distribuir, para fazer campanha de doação de evangelho. Esse evangelho aqui, ele custa uns R$5, nem tipo assim, não estou fazendo propaganda do editor em si, mas nós temos que divulgar. Às vezes a gente vai num hotel, tem lá uma bibliazinha, tem um livro X, né? É tão legal você ter um conteúdo edificante, a gente também tem que ter esse cuidado. E o próprio Divaldo Pereira Franco sugere que a gente esqueça, entre aspas, os evangelhos em alguns lugares, porque esse livro salva vidas, ele dá respostas muito importantes para quem já não aceita as respostas de uma maneira muito tradicional, porque sim, porque não. O Espiritismo realmente ele vai dar as respostas que a pessoa está buscando, de onde veio, para onde vai, porque veio, entender a necessidade de esquecimento, entender a lei de causa e efeito. Então, portanto, nós estamos assim, quem está precisando de informação para poder entender melhor, sua fé se estruturar mais, a doutrina espírita ela é um recurso. Sem achar que ela é melhor, no sentido de que seremos melhores se nós formos pessoas melhores, né, gente? Não é a receita que salva o doente, né? É tomar o remédio. A gente tem que fazer o que tem que fazer o tratamento, né? Tem que fazer a melhoria. E aqui, nesse livro, então, Kardec elenca vários trechos do Evangelho de Jesus, e no capítulo Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, ou seja, ele dedica um capítulo à gratuidade. Ele já começa falando no início, selecionando um trecho de Mateus no começo, restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Então, assim, gente, todo o processo de cura, né, todo o processo de cura espiritual, ele tem, com certeza, um caráter, e até doença física tem um caráter espiritual que hoje a ciência chama de alguma forma de doenças psicossomáticas, ou seja, que é aquela questão de ser algo psicológico que traz prejuízo, né, para o nosso desenvolvimento, e o contrário também é verdadeiro, que a nossa saúde psicológica vai trazer saúde para o nosso corpo, e aí já está mais do que referendado, né, embasado. Mas aqui nós estamos falando basicamente da gratuidade, tudo que uma casa espírita vai fazer, tudo que um médium vai fazer. Porque nós não podemos não podemos arbitrar preço
porque foi esse um momento até, alguns acham que Jesus foi violento, né? A gente ouve algumas histórias acerca desse momento quando tem a expulsão dos vendilhões do templo lá no Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, capítulo 11 em Marcos e capítulo 21 em Mateus. E ali nós temos que entender que existia um grande comércio, que o povo tinha que ir para Jerusalém e ele tinha que comprar daqueles cambistas, daquelas pessoas, o pombo, o pão, o vinho, enfim, tinha as famílias daqueles fariseus controlavam aquele comércio e as pessoas ficavam subjugadas a ter que fazer aqueles rituais, aquelas oferendas com aqueles animais, né? E aí, quanto mais rica fosse a pessoa, mais ela doava, enfim. E aí você imagina uma família pobre que tinha que, por lei, né, para poder, porque era uma. A gente tem que lembrar que nesse momento nós estamos com uma lei religiosa e também a lei civil. Então você podia ter sanções se você não cumprisse os seus ordenamentos, vamos dizer assim, né, religiosos. E as pessoas tinham que se sujeitar a gastar o seu dinheiro para comprar as oferendas, fazer as oferendas com aqueles sacerdotes. Então, quando Jesus começa a não lavar a mão na água que estava lá purificada por um sacerdote, e não era questão de higiene, né? Ele diz que vale mais o que sai da boca, porque o que sai da boca vem do coração, essa é a verdadeira sujeira. Aí ele já começa a assustar as pessoas. E aí, quando ele vê aqueles cambistas todos dentro do templo, vendendo, ganhando dinheiro, fazendo da fé das pessoas uma máquina de dinheiro, pessoas começam de alguma maneira, pressionar ele. Aí, naquele momento, a gente sabe que tinham outras pessoas pressionando ele, querendo conhecer ele, querendo contestar ele. E aí era muita gente, tinha vários animais ali, e dá um rebuliço com aquela situação. E aí, enfim, os animais derrubam as bancas todas, aquilo dá um prejuízo enorme. E aí Jesus já aproveita para deixar o seu recado, que a gente não pode cobrar, né? Não pode se tornar um vendilhão, né? Minha casa será chamada casa de orações por todas as nações. E todavia fizestes dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuraram um meio de fazê-lo perder-se, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado de admiração pela sua doutrina. Claro, o povo não queria mais aquela subjugação. E como é bom a gente poder ter uma fé que é baseada entre nós e Deus, né? Não precisamos de ninguém para desenvolver a nossa fé. Agora, é natural que a gente tenha um compromisso de fazer o bem de forma prática. E Emmanuel, no livro da Esperança, ele vai referendar esse dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, que é uma frase de Jesus, está lá em Mateus capítulo 10, versículo 8. E vai trazer essa mensagem do Evangelho, né? Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos da mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Então, assim, mas eu não posso viver só da mediunidade, eu preciso me manter. Vai trabalhar, gente. Vai trabalhar no comércio, vai trabalhar, enfim, onde você quiser. Mas você não veio para cobrar R$ 1, porque não é que garantia você vai ter que o espírito bom vai dar um conselho a uma pessoa quando você cobra por isso, né? Você pode estar se comprometendo, muitas vezes tem gente que se compromete falando em casar, separar, enfim, né? Imagina você destruir um casamento, destruir uma família, porque você vai vender mediunidade. Olha que grave isso, gente. Tem gente que faz isso com cartas, tem gente que faz isso com outras coisas, né? Eu conheço psicólogos que utilizam, né, tarô junguiano, uma outra lógica, assim, que eles têm com o inconsciente. Agora, não é mediunidade, é uma terapia, vamos dizer assim, com outro olhar que Jung tem, no sentido de que, não podendo existir o acaso, o que acontece ali seriam né, estruturas arquetípicas que o inconsciente coletivo está manifestando. Tudo bem, vamos respeitar esse ponto, mas se nós formos chegar naquelas pessoas que vão lá para ler a sorte, dar conselho, a gente tem que ter muito cuidado, porque
Muitas vezes as dificuldades que a gente vai experimentar, elas vão ser a fonte do amadurecimento que a gente precisa para as bênçãos que a gente está por receber, né? Então a gente tem que ter todo cuidado nesse sentido. Procure, pois, a mediunidade, somente o bem que a gente possa fazer. Os espíritos levarão em conta um devotamento e um sacrifício, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então aqui já fica a dica, né, gente? Se a pessoa cobrar, ela vai ser afastada de espíritos superiores e vão estar ali só espíritos bem duvidosos, que querem fazer muitas vezes joguete com ela. Mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial, toda mediunidade é importante. E aí ele continua: no que tange a luz, o espetáculo é acessório, vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento, importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Eu adorei essa frase aí, grava. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Ou seja, eu posso ser uma pessoa maravilhosa. Se eu não faço nada, sou igual a alguém trevoso. Uma lâmpada apagada. Olha que interessante, né, gente? Olha o nosso compromisso de nós tentarmos fazer realmente com que a gente possa contribuir com a nossa mediunidade. Ela pode ser intuitiva. Se a gente é uma pessoa que tem hábito de orar, se a gente é uma pessoa que é humilde, que procura reconhecer os próprios erros, naturalmente a gente vai conseguir ter recurso mediúnico acessível, vai ter intuição sobre os melhores caminhos que a gente possa seguir. Porque Deus e os Espíritos vão estar em contato constante conosco, e há aqueles que têm clarividências, que têm capacidade de psicofonia, devem procurar uma casa espírita que os acolha, né? Espiritismo de verdade, né, gente? Kardecismo, mediunidade com Jesus. A pessoa vai estudar o livro dos médios, vai estudar a mediunidade como um todo, e fazer isso com muita segurança. Porque do outro lado, quando você vai fazer mediunidade, por exemplo, de desobsessão, tem um ser humano traumatizado, que está no estado espiritual, está no plano espiritual, precisando de amor, de auxílio, de equilíbrio. Então, a gente tem lá em André Luiz, no capítulo, o psicofônico, né? Sobre psicofonia, dando a entender, assim, um pouquinho, missionários da luz, dando a entender um pouquinho do nosso compromisso e como o plano espiritual nos enxerga quando a gente está se dedicando a esse trabalho. Trabalho super válido, super bonito, né, que casas espíritas acompanham e realizam no Brasil todo. E para encerrar, gente, o nosso compromisso, assim, ó, é radical, tá? Não pode cobrar. Cobrou, vai ter um endividamento no encarnatório gigantesco nessa vida. Gigantesco. Gigantesco mesmo. Porque é que nem roubar. Porque a mediunidade foi dada por Deus. Então, quando nós formos lá para cobrar, é como nós estivéssemos roubando todos os dias. Imagina você chegar no mercado agora e roubar um chocolate. O segurança pegar você e você ir para a polícia. Olha o transtorno, né? Não é verdade? Pois quando a gente pega a nossa mediunidade e faz alguém pagar por isso, tá errado, tá tudo errado, né? É muito, muito compromisso nesse sentido. E o Cornélio Pires, ele é um poeta que dita mensagem através de Chico Xavier, e ele tem um livro Conversa Firme. Ele tem um texto, um poema, melhor dizendo, acerca da mediunidade, e ele é hilário, tá, gente? Então, tem um jeito meio engraçado. Vou mostrar aqui para vocês. São versos. Recebi o seu bilhete, meu caro Juquita Andrade. Você quer informações em torno da mediunidade? Diz você, fale Cornélio, quanto àquilo que pergunto, o médium já nasce médium para tal ou qual assunto? O espírito, ao reencarnar, vem por fé, atento a isso, tendo rogado no além certo campo de serviço. Digo a você, caro irmão, tendo raízes na mente, mediunidade no mundo é força de toda a gente. Ser médium, por isso mesmo, é dom de qualquer pessoa, é
que se aproveita entre nós, conforme se aperfeiçoa. Mas muitos irmãos no além pedem tarefas dobradas, às vezes para resgate das existências passadas. Escolhem mediunidade por faixa de apoio e ação, procurando melhoria, progresso e sublimação. Suplicam lutas enormes, apóstolos gigantes, privações e sacrifícios em favor dos semelhantes. Rogam empregos de santos em caminhos tentadores, estenderão paz e fé à custa das próprias dores. Depois, na terra, medindo esforços e oposições, começam fadiga e queixa, recessos e deserções. Vejo muitos casos tristes que registro a campo aberto, falências e frustrações que vejo e anoto de perto. Era médium Dona Branca, renasceu para ajudar, mas vendo o serviço à frente, desistiu de trabalhar. Desde criança, era médium nosso amigo Tancredo, porque a tarefa aumentasse, o rapaz fugiu de medo. Desenvolveu-se nas curas nosso amigo Josué, notando o serviço grande, nosso amigo deu no pé. Era médium na cidade, a irmã Nicota Rosenda, ampliando-se o trabalho, mudou-se para a fazenda. Era médium, trabalhava Manuelino de Sofia, mas deixou de casa e centro ao ganhar a loteria. Pensando em moeda grossa, o médium Joaquim das Dores deixou de servir aos guias e deu-se aos obsessores. Era médium dedicado ao amigo Antônio Cascudo, mas desertou, alegando que precisava de estudo. Por médium, servindo a muitos, via Antonica Beirão. Parou logo, declarando que não tinha condição. E assim o assunto vai indo. Muito médium vem e vai. Renasce, volve ao serviço, segue e recua, entra e sai. Mas em Deus, na criação, não há caminho inseguro. Médiuns do bem, somos todos em marcha para o futuro. Gente, beijo no coração de todos. Que a gente possa estudar a mediunidade de uma maneira bonita, lembrando que ela também é caridade, quando ela está associada a Jesus. Tamo junto e que ele nos inspire, nos guie e nos direcione para uma prática mediúnica saudável, equilibrada, amorosa, que leve ao mundo um pouco mais de esperança de que Deus nos vê, de que a espiritualidade nos envolve, de que a gente vai seguir junto para vencer todos os nossos obstáculos e evoluir muito nessa encarnação. Até mais!